Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos dar continuidade ao nosso catecismo, hoje, 21 de maio de 2023. Nós vamos tratar nesta aula do conceito de fé, depois vamos falar sobre o que é o credo, porque é a primeira parte daquelas 4 partes principais da doutrina cristã, né, que a igreja nos propõe para que nós possamos professar a nossa fé com toda firmeza e consciência. E depois, em outro momento, em outra aula, nós vamos então adentrar no primeiro artigo que fala sobre a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, que é Criador do céu e da terra. Bem, então, nessa primeira aula, que vai dar uma introdução ao primeiro artigo, nós vamos falar sobre o conceito de fé. O que é fé? O que é fé? A própria palavra de Deus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, nos diz o que é fé, nos dá o conceito de fé. Fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Bem, o Catecismo Romano do Concílio de Trento, que é o ensinamento oficial da Igreja, assim como o Catecismo de São Pio X, nos diz o seguinte: nas Divinas Escrituras, o termo fé admite várias significações. Aqui vamos falar daquela virtude pela qual assentimos plenamente a tudo quanto nos foi revelado por Deus. Então, há uma diversificação, uma diversidade do conceito do termo sobre a fé. Entretanto, aqui se trata daquela virtude pela qual assentimos a tudo quanto nos foi revelado por Deus, que é o dom sobrenatural, da fé sobrenatural. Ninguém terá justo motivo de duvidar que essa fé seja necessária para a salvação, mormente por estar escrito que sem fé não é possível acreditar ou não é possível agradar a Deus. E onde podemos ver escrito isso? Na Sagrada Escritura, aqui na mesma carta aos Hebreus, no mesmo capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. É necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Então, de fato, a fé é necessária para a salvação. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Realmente, o fim que se propõe ao homem para a sua bem-aventurança é tão elevado que não poderia descobrir a agudez do espírito humano. Era, pois, necessário que o homem recebesse de Deus tal conhecimento, pela revelação divina, pelo dom da fé. Porque a inteligência humana, o intelecto humano, o raciocínio natural do homem é incapaz por si próprio alcançar as realidades espirituais sobrenaturais. Foi necessário primeiro que Deus nos revelasse e assim comunicasse o dom da fé. Ora, esse conhecimento não é outra coisa senão a própria fé. Então, é intrínseca à fé o conhecimento. O conhecimento é intrínseco à fé. O conhecimento dos mistérios de Deus só nos pode chegar através do dom da fé, através do conhecimento sobre a fé.
através do estudo sobre a fé. Porque é pela revelação e pela pregação que foi feita, né, ao longo dos séculos pela Santa Igreja, pelos apóstolos e seus sucessores, que nós tomamos então conhecimento destas verdades. Ora, esse conhecimento não é outra coisa senão a própria fé, cuja virtude nos leva a ter por certo o que a autoridade da Santa Igreja declara ser revelado por Deus, né? Então, foi dada à igreja essa autoridade. Jesus deu essa autoridade à igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Quem não quiser ouvir a igreja, seja anátema, seja considerado um pagão, um publicano. Está no Evangelho de São Mateus. Portanto, nenhuma dúvida pode ter os fiéis das afirmações que vêm de Deus, porque Deus é a própria verdade. Esse critério nos faz compreender a diferença que vai entre fé que temos em Deus e fé que se dá aos autores da história humana. Então, é algo que, né, se distingue desse conhecimento humano, do intelecto humano sobre verdades que nos são ditas através, né, de autores, de estudiosos, e que apuradas as coisas são nos dados, né, a conhecer. Então a gente dá crédito àquelas coisas ensinadas, porém, né, como por exemplo, né, o estudo da matemática e da física, ou da história mesmo, com os fatos, né, que chegaram a nós através daqueles que nos comunicaram, né, a história. Então, é diferente do ato de fé, né, que diz respeito à revelação que nos foi dada por Deus, porque aí é uma fé que transcende o mundo, que transcende as realidades do mundo, que fala de coisas espirituais e que nos revela a realidade do mundo sobrenatural, do mundo celestial, da revelação que vem de Deus, né, que nos traz então o conhecimento das verdades que Ele nos revelou através, né, de seu Filho Jesus Cristo, os santos apóstolos da Santa Igreja Católica. A fé tem grande extensão e admite vários graus de grandeza, dignidade, como se depreende da Escritura, né? Homem de pouca fé, por que duvidastes? Isso está lá no Evangelho de São Mateus, quando São Pedro, né, tem aquele momento de fraqueza, e ao caminhar sobre as águas ele afunda. Grande é a tua fé, né, quando Jesus fala a mulher hemorrágica que toca nas suas vestes, ou então ele enaltece a fé do centurião romano. Aumentai a nossa fé, quando os apóstolos mesmo pedem a Jesus, e São Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. A fé que opera pela caridade, como diz São Paulo na carta aos Gálatas. No entanto, a fé é uma só virtude, e os diversos graus que possa ter entre os diversos graus, né, da fé, perfeitamente na mesma definição estão eles, porém a fé é a mesma, é uma só, né? Então o que o catecismo nos diz? No entanto, a fé é uma só virtude, e os diversos graus que possa ter entram perfeitamente na mesma definição. Quantos frutos e quantas vantagens delas se tiram, né, é o que vamos ver na explicação dos artigos. Então, a gente pode aferir, né, de benefícios, de frutos,
de vantagens, né? Como a gente viu acima, das pessoas que mais ou menos tiveram graus diferentes de fé. Isso depende, né, do quanto a gente realmente está aberto para acolher, para viver, para progredir, para fazer essa fé crescer, né, conforme Deus nos concede cada vez mais, à medida que também o buscamos, né? Então, aqui vimos a definição de fé, né? O que é a fé. Entretanto, agora vamos entrar para o segundo ponto, que é a questão do credo. E aí vamos para o catecismo de São Pio X, por conta de ser, né, como já foi dito na primeira aula, bem didático, bem objetivo, e ele vai nos dar, então, assim, o seguinte ensinamento sobre o credo, de modo do credo em geral, né, porque depois nós vamos falar especificamente do primeiro artigo. Aqui é só uma introdução para o primeiro artigo. Qual é a primeira parte da doutrina cristã? Ele pergunta. A primeira parte da doutrina cristã é o símbolo dos apóstolos, né? Chamado vulgarmente de credo. Por que é chamado ao credo símbolo dos apóstolos? O credo chama-se símbolo dos apóstolos porque é um compêndio das verdades da fé ensinada pelos apóstolos. E por que então os apóstolos acabaram, né, redigindo esses artigos, né, propondo esses artigos? Porque havia, logo no começo, né, da igreja, infiltrados, né, do agnosticismo, da gnose, que deturpavam o ensinamento dos apóstolos sobre Jesus Cristo, para, né, apresentar um Jesus não divino, sem divindade, ou um conceito de Deus também dúbio, né? Um conceito de Deus que não era aquela, né, doutrina ensinada pelos apóstolos. Então foi necessário estabelecer um símbolo, né, para que assim distinguisse dentro das comunidades quem era de fato, né, cristão ou quem era falso irmão, infiltrado. Então o que é que diz o Catecismo de São Pio X quanto aos artigos do credo? Quantos artigos tem o credo? 12 artigos. O credo tem 12 artigos. Dizei-os. Primeiro artigo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, no Criador do céu e da terra. É que nós vamos tratar, né? Depois vem: e em Jesus Cristo, um só, seu Filho, nosso Senhor. O terceiro: qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. Quarto: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Quinto artigo: desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Sexto artigo: subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sétimo artigo: de onde adivinha julgar os vivos e os mortos. Oitavo: creio no Espírito Santo. Nono: na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Décimo: na remissão dos pecados. 11º: na ressurreição da carne. E o 12º artigo: na vida eterna. Amém. Vamos um por um, né, dentro do catecismo, explicar o que cada um deles significa, o que cada um deles quer dizer para nós. O que quer dizer a palavra credo ou creio, que dizemos no começo do símbolo? Quando a gente começa o símbolo, começa a professar o símbolo, nós dizemos: creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, não é isso? Então, o que significa dizer creio? A palavra credo ou creio quer dizer: eu tenho por absoluta verdade,
né? Eu tenho por absolutamente verdadeiro tudo o que nestes 12 artigos se contém e o creio mais firmemente do que se o visse com os meus olhos, porque Deus, que não pode nem enganar-se, nem enganar-nos, revelou estas verdades à Santa Igreja Católica e por meio dela as revela também a nós. Então a gente, né, crê, confessa crer em todos esses artigos, porque Deus nos revelou através da Santa Igreja. Que contém os artigos do credo? Os artigos do credo contêm tudo o que de mais importante devemos crer acerca de Deus, de Jesus Cristo e da Igreja, sua esposa. É muito útil rezar frequentemente o credo, é utilíssimo rezar frequentemente o credo para imprimirmos cada vez mais no coração as verdades da fé. Então, é de suma importância professar, né, o rezar, o credo, para melhor professar a nossa fé, na medida em que os artigos serão internalizados, eles serão fixados cada vez mais, mas para isso é necessário também conhecer o significado, o que cada artigo especificamente quer dizer, qual a profundidade da doutrina em cada desses artigos. E o catecismo nos ensina tudo isso, certo? Então, na próxima aula, nós vamos então aí dar início ao primeiro artigo do credo, que é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos aqui encerrar a nossa aula e agradecer a Deus e a nosso Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima, por mais um momento em que nós buscamos, né, crescer na nossa fé através dos ensinamentos que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana nos dá pelo seu catecismo. Então, pedimos a bênção de Deus Todo-Poderoso, que o Sacratíssimo Coração de Jesus tenha piedade de nós, que o Imaculado Coração de Maria rogue por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.